O som dos tambores ecoava pelas ruas de Jerusalém. O céu, antes azul e tranquilo, agora estava coberto pela poeira das muralhas que desmoronavam. O impensável havia acontecido. A cidade sagrada estava tomada. Soldados babilônicos marchavam como sombras sobre as ruínas do templo, saqueando os tesouros que outrora pertenciam ao Deus de Israel. A derrota era avassaladora. O rei Joaquim estava rendido, humilhado diante do poder de Nabucodonosor, o temido governante da Babilônia. Entre os cativos estava um jovem de sangue nobre. Seu nome, Daniel. Ele era apenas um adolescente quando foi arrancado de sua terra natal e lançado na desconhecida e temível Babilônia. Mas o que ninguém sabia era que, naquela multidão de prisioneiros, havia um homem destinado a desafiar reis, sobreviver a provações inimagináveis e testemunhar revelações que mudariam o curso da história. Os prisioneiros foram forçados a caminhar por quilômetros sob o sol escaldante, carregando nos ombros o peso da incerteza. O destino deles não era a morte, pelo menos não imediata. Nabucodonosor tinha planos mais cruéis. Ele não apenas dominava territórios, mas também suas culturas. Seu objetivo era reprogramar os cativos, moldando-os à imagem da Babilônia. Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, logo perceberam que não eram meros escravos. Eles haviam sido escolhidos para algo maior. Foram levados ao Palácio Real, onde receberiam os melhores ensinos, as melhores roupas, os melhores banquetes. A ideia era simples, transformá-los em babilônicos. Até seus nomes foram mudados. Agora, Daniel seria chamado de Beltesazar. Seus amigos se tornaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas havia algo que Nabucodonosor não sabia. Por mais que tentasse mudar suas identidades, ele jamais conseguiria mudar seus corações. E foi então que veio o primeiro grande teste. Na grande sala do palácio, uma longa mesa estava repleta de pratos exóticos, carnes gordurosas e taças transbordando com o melhor vinho do rei. Um convite tentador para qualquer um que tivesse fome. Mas Daniel sabia que aqueles alimentos eram impuros, oferecidos aos deuses pagãos. Comer daquela mesa seria uma traição à sua fé. Os outros jovens não hesitaram. Afinal, quem recusaria tão grande banquete? Mas Daniel se manteve firme. Ele se virou para seus amigos e declarou com convicção: não podemos nos contaminar com esse banquete. Devemos confiar no nosso Deus. Os olhares se voltaram para ele. Alguns riram, outros o chamaram de tolo. O encarregado do rei o advertiu: se vocês não comerem e ficarem fracos, o rei ficará furioso. Isso pode custar minha vida. Mas Daniel propôs um teste. Dê-nos apenas vegetais e água por 10 dias. Depois, compare nossa aparência com a dos outros jovens. Se estivermos mais fracos, faremos como quiserem. O encarregado hesitou, mas aceitou o desafio. Durante 10 dias, Daniel e seus amigos rejeitaram os manjares do rei e se alimentaram apenas do que era permitido pela lei de Deus. O resultado? No final do período, eles estavam mais fortes, mais saudáveis e mais sábios do que qualquer outro jovem ali. Até mesmo Nabucodonosor percebeu algo especial neles. Daniel e seus amigos haviam passado no primeiro teste. Permaneceram fiéis em algo pequeno, sem saber que desafios ainda maiores estavam à frente. E mal podiam imaginar que o próprio rei, aquele que havia destruído Jerusalém, logo cairia de joelhos diante do Deus de Israel. Naquela mesma noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho que o deixou inquieto. Ele acordou suando frio, perturbado. Sentia que aquele sonho não era apenas fruto da sua imaginação. Ele sabia que havia algo mais profundo, algo que ia além da sua compreensão. Sem perder tempo,
mandou chamar todos os magos, adivinhos e astrólogos do reino. Quando se reuniram diante do trono, o rei lançou um desafio impossível. Tive um sonho, mas não apenas quero que vocês o interpretem. Quero que me digam o que sonhei. Os sábios se entreolharam, sem acreditar no que ouviam. Um deles, mais corajoso, respondeu: Majestade, se nos contar o sonho, daremos a interpretação. Mas Nabucodonosor não queria palavras vazias. Se são tão sábios, descubram vocês mesmos. Se não o fizerem, todos vocês morrerão. O pânico se espalhou pelo palácio. Nenhum dos magos conseguia decifrar o mistério. Foi então que Daniel soube do decreto do rei. Com calma, ele pediu um tempo e naquela noite, ele e seus amigos oraram a Deus, buscando a resposta. E então, o Senhor revelou o sonho a Daniel. No dia seguinte, Daniel se apresentou diante do rei. Ó rei, nenhum homem pode revelar o que sonhaste, mas há um Deus nos céus que revela mistérios, e ele mostrou a ti o que acontecerá no futuro. O silêncio tomou conta da sala. No teu sonho, viste uma grande estátua. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés, uma mistura de ferro e barro. Os olhos do rei se arregalaram. Era exatamente isso. Então, uma pedra foi cortada sem auxílio humano e atingiu os pés da estátua, destruindo-a completamente. O que isso significa? Perguntou o rei ansioso. Daniel respirou fundo. Tu és a cabeça de ouro, ó rei. Mas, depois de ti, surgirá outro reino, inferior ao teu. Depois, um terceiro, de bronze, que dominará toda a terra. Em seguida, um quarto reino, forte como ferro, quebrará tudo o que estiver diante dele. Mas, no final, ele será dividido, como ferro e barro que não se misturam. O rei estava em choque. E a pedra? Perguntou. A pedra é o reino de Deus. Ele destruirá todos esses reinos e permanecerá para sempre. E então algo impensável aconteceu. Nabucodonosor caiu de joelhos diante de Daniel. De fato, o teu Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Mas o rei, embora reconhecesse o poder de Deus, ainda não havia aprendido sua lição. O orgulho dominava seu coração e ele decidiu desafiar o próprio Criador. Mandou construir uma estátua inteiramente de ouro, dizendo ao mundo que seu reino jamais cairia. E então veio o decreto. Todos deveriam se ajoelhar diante dela. Mas 3 homens se recusaram. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé enquanto o restante do império se prostrava. Foram jogados na fornalha ardente. Mas quando o rei olhou para dentro, eles não estavam sozinhos. Havia um quarto homem com eles. E aquele dia provou mais uma vez que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. E assim segue o livro de Daniel, com milagres, com reis que se curvam diante do Criador, com visões do fim do mundo. E a grande pergunta que fica é: será que estamos vendo essa profecia se cumprir diante dos nossos olhos? Porque se tudo que Daniel previu aconteceu, o que ainda falta acontecer pode estar mais próximo do que imaginamos. E você, está pronto para isso? Se esta história te impactou, não saia sem deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui no Minutos Sagrados, nós continuamos explorando as maiores revelações da Bíblia. E se você quer entender mais sobre as profecias e o fim dos tempos, clique agora nos vídeos que estão aparecendo na tela. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.